Pronto, vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, né? Vamos falar um pouco sobre vetor, indução magnética, um pouquinho de ímã, como é que funciona o magnetismo da Terra, da Terra, como é que uma bússola funciona, essas coisas assim, né? Vamos lá. Trens que flutuam sobre trilhos. Como isso é possível? Não sei se você sabia disso, mas se eu não me engano, no Japão tem alguns trens, né, que eles não, né, eles flutuam sobre o trilho, não tem essa roda, como daqui tem essas rodas que vão passando no trilho, não, eles flutuam, justamente, né, com a questão do magnetismo, né, então o magnetismo, eles ligam o magnetismo, agora o flutua, não pense que é 2, 3 metros, não, é um espaço de milímetros, é muito pouco, mas o suficiente para diminuir o contato, diminuir o atrito, diminuir o arrasto, e o gasto de peças é menor e com isso a velocidade aumenta, né? É, mas se você tiver um imã e você pegar limalhas de ferro bastante pequenas e jogar em cima de um imã, o que é que vai acontecer? Você vai perceber o seguinte, que vai se concentrar nos polos, né? Aqui está os polos, veja que o polo aqui tem uma quantidade maior de limalha, o outro polo também tem uma quantidade de limalha. A quantidade que fica aqui no meio é pouca, porque existe uma concentração maior de energia nos polos. Até aí, alguma dúvida? Acredito que não, né? Então vamos que vamos. E aqui você tem um ímã. O ímã, ele é dividido em dois polos. Polo norte e polo sul, né? Como é que é feito? Se você pegar um ímã e pendurar, um ímã qualquer, você pendurar, deixar ele pendurado, sendo que ele se possa se mover, você vai que ele vai ficar, quando ele parar, ele vai parar numa direção que é a mesma direção da bússola. O polo voltado para o polo norte geográfico, nós chamamos de polo norte do ímã. E o polo voltado para o polo sul geográfico, né, o sul da Terra, é o polo sul do ímã. Alguma dúvida? Então, a Terra tem um magnetismo e o ímã acompanha esse magnetismo da Terra. Então, o polo do ímã que fica voltado para o polo norte da Terra é o polo norte do ímã. E o polo do ímã que fica voltado para o polo sul da Terra é o polo sul do ímã. Dúvidas? Então vamos que vamos. Aí a mesma coisa acontece com a bússola, né? Mas assim, quando você brinca com ímã, você percebe que tem um lado que atrai e tem um lado que repele. Os, os, o polo norte do ímã atrai o polo sul de um outro ímã. E o polo norte de um ímã repele o polo norte do outro ímã. É o que a gente diz. Sinais iguais se repelem, sinais diferentes se atraem. Então, se você encostar polo norte com polo norte, eles vão querer se repelir. Mas se você encostar polo norte com polo sul, vai se atrair. Até aí, alguma dúvida? Sim ou não? Estou esperando. Beleza. Então vamos que vamos, né? Ó, se o ímã tem um polo norte, né, que seria esse aqui, e um polo sul, que seria esse azul, se você pegar esse clima e partir aqui no meio, né, então o que vai ficar na esquerda será apenas polo norte, e o que vai ficar na direita apenas polo sul. Será que é isso que acontece? Não. Então aqui, ó, você pegou esse ímã e partiu exatamente aqui, ó. Veja que aqui fica o polo norte
e aqui para o Polo Sul. Mas aí o que é que acontece? Esse Polo Sul aqui dividiu uma parte virou norte. E essa parte aqui norte dividiu uma parte ficou sul. Ou seja, você nunca vai conseguir dividir um ímã para que ele fique apenas o Polo Norte ou apenas o Polo Sul. Porque se isso acontecer, vai deixar de ser ímã. Sempre que você divide, o que é que acontece? O ímã vai ter um Polo Norte e um Polo Sul. Então, você nunca vai dividir um ímã para ficar só um polo. Sempre que você vai dividir, sempre vai existir o Polo Norte e o Polo Sul. Então, aqui, ó, exemplo. Aqui em cima, um ímã grande. Polo Norte está aqui, Polo Sul está aqui. Dividiu. O que foi que aconteceu? Em dois pedaços. Esses dois pedaços tem Polo Norte e Polo Sul. Cada pedaço desse aqui nós dividimos de novo. Né? Então, ao total do ímã grande, nós vamos ter 4 pedaços. Mas sempre vai existir Polo Norte e Polo Sul. Dúvidas? Então vamos que vamos. Né? Então, o que seria um campo magnético? Então, o campo magnético é toda a região do espaço em torno de um condutor percorrido por corrente ou em torno de um ímã. Nesse caso, devido às partículas, devido a particulares movimentos que os elétrons executam no interior dos seus átomos. A fim de caracterizar a ação do campo elétrico, associa-se a cada ponto do mesmo vetor, denominado vetor de indução magnética, indicado por B. Uma agulha magnética colocada num ponto do campo orienta-se na direção do vetor B daquele ponto. A unidade da intensidade do vetor B denomina Tesla, no sentido internacional. Então, aqui, ó, eu tenho aqui a linha de força. O que é que acontece? A parte externa sai do Polo Norte para o Polo Sul. E na parte interna do Polo Sul para o Polo Norte. Então, a parte externa, como é o movimento na parte externa? Do norte para o sul. Agora, dentro do ímã, como é que acontece? Do sul para o norte. Então, fica dando essas voltas aqui. Ok? Sim ou não? Então, vamos que vamos. O que seria um campo elétrico uniforme? O que é que quer dizer a palavra uniforme? Quando na escola, os alunos usam uniforme. O uniforme quer dizer todo mundo arrumadinho com a mesma roupa. De longe você olha e diz assim, ali tem um aluno do estado. Por quê? Porque está com aquele uniforme. Então a palavra uniforme quer dizer igual. Então o campo elétrico uniforme é um campo elétrico que o vetor dele é igual em todos os pontos. Né? Então aqui eu tenho um P1, aqui embaixo eu tenho um P2, aqui embaixo eu tenho um P3. Então são linhas paralelas, mas os valores deles, apesar de estar em locais diferentes, são iguais. Então se você tiver vetores em lugares diferentes, mas vetores iguais, nós chamamos isso de campo elétrico uniforme. Alguma dúvida até aí? Então vamos que vamos. Aí a experiência. Olha essa experiência aqui. Eu tenho aqui, veja que a chave está aberta. Se a chave está aberta, está desligado. Você não está tendo corrente elétrica. Então, quando a chave está desligada, o vetor, o ímã, ele está desse jeito. Mas quando você liga a chave, perceba que ele se movimenta, ó. Ó, ele estava assim, ligou a chave, ele começou a se movimentar e ficou nesse sentido aqui. Um sentido perpendicular às linhas.
O que é que isso caracteriza? Isso caracteriza que em qualquer local onde tem corrente elétrica, produz também um campo magnético, ok? Então, se você tem um lugar e tem corrente elétrica, lembrando que corrente elétrica é o movimento organizado dos elétrons. Quando esses elétrons estão se movendo, o que é que acontece? Está acontecendo também um campo magnético. Ok. Tu me dá 2 minutinhos que chegou uma pessoa aqui. Já estou retornando. 2 minutinhos apenas. Desculpa, Gisele. Mas vamos retornar. Deixa eu ver onde eu estava. Aqui. Então é o seguinte. Se você tiver, por acaso, uma televisão, se tiver um ímã, digamos que você consegue pegar o ímã e deixar pendurado assim. Ó. Com a televisão desligada, o ímã vai ter uma posição. Quando você liga a televisão, o ímã ele vai se mover do mesmo jeito que a bússola se move para outra posição. Então, se você não tiver... como é que eu vou pendurar o ímã? Então, se você tiver uma bússola, quando você encosta de junto de um aparelho que está ligado, você percebe que a bússola muda o sentido. Por quê? Porque está tendo corrente elétrica e aí está produzindo um campo magnético. Ok. Como é que nós vamos calcular o vetor indução? O vetor indução é calculado por essa fórmula aqui, ó. Ok? Então, o vetor indução é essa constante aqui que nós vamos ver nesse instante o valor, vezes a corrente elétrica, dividido por 2 vezes o raio, que algumas questões pode trazer também o diâmetro aqui embaixo, porque o diâmetro é o dobro do raio. Pode trazer, vir a palavra diâmetro, ou pode vir aqui também 2 vezes R, 2R é igual ao raio. Beleza, qual é o valor daquela constante? Lembra que eu falei aqui, ó, essa constante, lembra que só, aqui é uma constante que nós já vamos ver essa constante, qual o valor. Então, qual o valor dessa? É esse aqui, ó, 4π vezes 10 elevado a 7. Lembrando que eu sempre uso essa constante quando eu estou no vácuo. Se eu não tiver no vácuo, aí a questão vai ter que dar, por obrigação, vai ter que me dar o valor dessa constante. Mas se for no vácuo, você já sabe que é esse valor. Até aí, alguma dúvida? Sim ou não? Beleza, então vamos que vamos. Então, se eu tiver espirais, não sei se você conhece bobina quando você já desarmou algum motor, você tem várias bobinas ali, certo? Aí a cada volta é uma espiral, né? O somatório de todos os espirais é o que a gente chama de bobina, aquela volta toda. Como é que eu vou calcular o vetor campo elétrico, né, na bobina? Então,
N, que é a quantidade de espiral, é igual a constante multiplicado pela corrente elétrica, embaixo divide por 2R, né? Duas vezes o raio. Ok, mas se eu quiser calcular agora o campo elétrico, não em uma bobina, não em algo circular, mas retilíneo, então a fórmula não vai ter mais um número de espiral, né? Então a fórmula já é essa aqui, ó. Constante vezes a corrente elétrica dividido por 2 vezes π. O valor de π é 3,14. Algumas questões aproximam para 3 vezes o raio. Agora, se você tiver um campo elétrico solenoide, o que seria um campo elétrico solenoide? Isso aí pode ser feito até em casa, né? Como é que a gente faz isso em casa? Você pega um prego e aí você enrola um fio no prego todo, bem juntinho. Um fio no prego, aí enrolando assim, bem juntinho. Aí liga uma pilha, pega uma pilha, aí uma ponta você coloca na pilha, outra ponta você coloca na pilha. E você vai perceber que aquele prego ele vai virar um ímã, ele vai começar a atrair pequenos objetos de ferro. Como é que você calcula o campo elétrico? Aí vai ser agora, né? A constante N vezes L, olha o que diz aqui, ó, é a densidade linear, então a questão vai dar a densidade vezes a corrente. Então a constante vezes a densidade vezes a corrente, né? E aí o que é que acontece? Quando você tem qual é a polaridade de um solenoide? Quando você faz isso com o prego, você vira um ímã, né? O polo norte seria esse aqui. Veja que a corrente está se movendo na forma circular, né? Então, o polo norte e o polo sul. Aonde entra a corrente é o norte. Aonde sai a corrente é o polo sul. Beleza? Até aí alguma dúvida? Quem tiver, fale agora. O cálice para sempre. Então vamos que vamos. Aí, outra coisa que é interessante, geralmente a gente diz assim, a Terra que está aqui, né? Que é o terreno, mostra o planeta Terra. O polo norte da Terra está aqui e o polo sul da Terra está aqui. Ok? Então, polo norte da Terra está aqui, polo sul está aqui. Mas o polo magnético da Terra, ó, tá do lado daqui. Não é reto. E o polo magnético sul é aqui. Então perceba que é meio inclinado, assim, não é certinho. E outra coisa, no polo sul geométrico, ou seja, no polo sul da Terra, fica o polo norte magnético. E no polo norte da Terra, fica o polo sul magnético. Né? Então veja como é que funciona. Eu mesmo, antigamente, eu achava que no polo norte da Terra ficava o polo norte magnético. Né? E era igualzinho, mas não, ó, era inclinado no mesmo local e é o inverso. Dúvidas até aí? Então vamos que vamos. Natayana, alguma dúvida? Se não quiser falar, pode escrever. Cadê, meu povo? Então, beleza. Aí, uma questão. Assinale a opção que representa a afirmativa correta a respeito de fenômenos eletromagnéticos. A letra A. É possível isolar os polos de um ímã? Letra B.
imantar um corpo e fornecer elétrons a um dos seus polos e prótons neutros. Letra C. Ao redor de qualquer carga elétrica existe um campo elétrico e um campo magnético. Letra D. Cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. Letra E. As propriedades magnéticas de um ímã de aço aumentam com a temperatura. É interessante, eu esqueci até de falar. Os ímãs, eles só atraem dois materiais, ferro e aço, ok? Tanto que você pegar um ímã e encostar no alumínio, ele não atrai. O ímã só atrai o ferro e o aço. Leia essa segunda questão aí. Se vocês fossem responder, se fosse uma prova, vocês iam marcar que tipo, que alternativa? A, B, a C, a D ou a E? Se não quiser falar, pode escrever. Estou esperando aqui, viu? A Gisele já botou a letra C. E Natayana, letra E. Vamos ver qual é que tá certa? Letra D. Ó, por que que a letra C tá errada? Ao redor de qualquer carga elétrica existe um campo elétrico e um campo magnético. Ao redor de qualquer carga elétrica existe um campo elétrico. Para ter um campo magnético, as cargas têm que estar se movimentando. Entenderam a diferença? Então, se você tem uma carga, se você tiver uma carga qualquer, então você já tem um campo elétrico. Se essas cargas estiverem se movimentando, aí você vai ter um campo elétrico e um campo magnético. Como a questão não falou que estava se movimentando, então a única coisa que eu posso afirmar é que tem um campo elétrico. Não posso afirmar que tem um campo magnético, porque as cargas não estavam se movimentando. Por isso que a letra C está errada. Né? A letra D é certa, porque diz que cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. Então, quando elas estão se movimentando, geram um campo magnético. Se elas param de se movimentar, não tem, encerra o campo magnético. E a letra E, as propriedades magnéticas do ímã de aço aumentam com a temperatura, não tem relação com a temperatura, o campo magnético. Dúvidas nessa questão? Se tiver, fale agora ou cale-se para sempre. Valeu, e vamos que vamos. Hoje a aula é curtinha, se não me engano só tem mais uma. Era para subir aos poucos, né? Mas subiu logo tudo de vez. Vamos lá, termina logo. Um fio de cobre reto e extenso é percorrido por uma corrente elétrica de 1,5 amperes. Lembrando que o fio de cobre, esses fios que nós temos, ok? Na nossa casa, fio de cobre é um fio de uma boa qualidade e que permite, se eu não me engano, 70% que a energia passa por ele. O que ele retém é pouco. O fio o material que menos retém é o ouro. O ouro só retém 2% e permite que 98% da carga passe por ele. Só que se o povo já rouba fio de ouro, fio de cobre, imagine se colocar fios de ouro. Mas vamos lá. Qual é a intensidade do vetor campo elétrico originado em um ponto à distância R, né? A distância, o raio é 0,25 metros ou 25 centímetros do fio. E aí deu a constante. Então, praticamente é só pegar os números e colocar aqui. Aqui, ó, eu quero o vetor. Vou usar essa fórmula aqui, ok? Substituindo. Quem é a constante? 4 π vezes 10 elevado a menos 7. Então, essa letra aqui, ó, que parece um U, é 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7. E é a corrente elétrica. Quem é a corrente elétrica? 1,5. Então, substituir aqui em cima por 1,5. Embaixo, repetiu 2. Repetiu π.
E só coloquei aqui, ó, o raio, que é 0,25. Até aqui alguma dúvida? Não precisa escrever a palavra não toda não. Bota só um N ou um S, que aí eu já sei. Dúvidas até aí? Então vamos. Não tem dúvida? Peraí, acho que tem alguma dúvida ali. Sim, sempre vai vir falando os números. A não ser, só não fala o número que você quer achar. Nesse caso, só não falou o vetor campo elétrico, porque ele quer que você ache o vetor campo elétrico. Então vamos continuar. Aí aqui eu fiz, ó, 4 vezes 1/2, que é 1,5 mais 1,5 dá 3, mais 1,5 dá 4,5, mais 1,5 dá 6. Então 4 vezes 1,5 dá 6. Cortei, ó, π em cima e π embaixo. Posso cortar. E aí eu conservei o 10 a menos 7. Então por isso ficou 6 vezes 10 a menos 7. Embaixo, 2 vezes 0,25. Se você tiver duas moedas de 25 centavos, você vai ter 50 centavos. Né? Alguma dúvida até aí? Sim ou não? Então vamos que vamos. E agora eu fiz 6 dividido por 0,50. Então, se você tivesse... Quantas moedas de 50 centavos você precisa para ter 6 reais? 12 moedas. Ok? Então por isso ficou 12. Então 6 dividido por 0,50 dá 12. E conservei aqui, ó, o 10 elevado ao menos 7. Até aí alguma dúvida? Então vamos que vamos. Para finalizar, a vírgula estava escondida aqui atrás de 2, teve que andar uma casa para a esquerda. Então ficou 1,2. Como ela andou uma casa para a esquerda, aí eu vou somar o número aqui, ó. Menos 7 mais 1, menos 6. Então a resposta certa aqui seria a letra C. Dúvidas? Gisele também não tem dúvida? Então foi muito bom estar com vocês hoje. É? Na próxima, aí, hoje é terça, né? Lá para quinta-feira eu coloco uma atividade e aí na próxima semana a gente corrige. Tchau, tchau, fique com Deus e até a próxima aula.